torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, sem minha paixão, de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, estamos perto de bater 4 mil inscritos, conto com você, torcedor regatiano. Depois de 3 dias de folga, a delegação CB volta a treinar de manhã e pela tarde, lá no CT Ninho do Galo, visando esse jogo contra a equipe do Vila Nova no próximo domingo, jogo às 15 horas e 45 da tarde, no estádio Oba. A equipe regatiana foco total nesses treinos, já que o time não conta com o Yoldo Hereda, né, suspenso aí, e também o jogador Guilherme Romão por lesão. A dúvida fica para o zagueiro Gum, um jogo muito difícil para o CRB, mas é 5 jogos que interessa muito ao torcedor regatiano. Veja aí a sequência de jogos, o CRB vai ter pela frente aí. Oi na tela. Vila Nova e CRB fora de casa, domingo, lá no estádio Oba. Depois CRB encara a equipe do Vitória no Rei Pelé. Depois CRB encara a equipe do Juventude de Caxias, fora de casa. Depois tem o Guarani jogando em casa no Rei Pelé. E tem o Mirassol aí, também, jogo fora de casa. 5 jogos importantes que pode mudar um pouco aí o rumo do CRB aí na parte de cima da tabela ou ficar ali no meio da tabela. Então, jogos muito importantes para o CRB. CRB que tem 13 jogos, a sequência ali de 10 jogos, o CRB tem que vencer, mas nada é impossível. Mas eu sei que é complicado demais. Então, 5 jogos que pode fazer o CRB mudar ali naquela parte da classificação ali. Então, são jogos muito importantes, né? E veja aí que falou aí o jogador Lucas Lima na coletiva aí, hoje aí. Veja o que o Lucas Lima falou e depois trazer aqui também. Trazer aqui, galera, peço do trecho aí da coletiva do treinador do Vila Nova, Marquinhos Santos, falando um pouco desse jogo contra o CRB lá no estádio do Oba. Deixe seu like, se inscreva no canal, CRB Minha Paixão, canal de torcedor. Forte abraço. Boa tarde. Eu acho que esse período que a gente teve aí de folga, né? Eu acho que foi muito importante para a gente poder descansar, recarregar as energias, né? Porque sabemos que domingo tem um jogo bastante difícil e eu creio que foi bom para todo o grupo e agora focar nos trabalhos para voltar mais forte e fazer um bom resultado no domingo. Ah, cara, com certeza, esse jogo foi um jogo diferente, né, dos outros, né? Porque esse jogo colocou a gente a primeira vez, né, entre os 10 ali na tabela. Eu acho que o grupo está bastante focado, né, feliz pelo desempenho que a gente está tendo nesses últimos 6 jogos. Agora, como eu falei, é trabalhar, focar e manter para que a gente possa, no final do campeonato, conquistar coisas maiores. Eu acho que isso é natural do futebol, né? Às vezes um passe que poderia ter dado melhor, mas não deu, é o cara ali com sangue quente cobra, mas faz parte do futebol, é tudo para poder ajudar o CRB. Lucas, a outra questão também, né? O Vila Nova está à frente do CRB, né? 6 pontos. E venceu o CRB aqui no Rei Pelé, né? No jogo de ida, quando o CRB não estava muito bem, estava mudando de técnico também, na oportunidade. E é um time muito forte nas bolas aéreas também e muitas vezes joga com 4 jogadores na linha de frente. Vocês já estão estudando essa semana aí desse jogo aí importante para tentar recuperar os pontos que o CRB não conseguiu conquistar em casa? Não, sim, é um jogo bastante difícil, né? Hoje pela manhã a gente fez um trabalho de força ali. Agora à tarde vamos ter um vídeo onde a gente vai começar a estudar a equipe do Vila Nova. Creio que a bola parada é um ponto forte e eu acho que o professor vai montar uma estratégia boa para a gente poder neutralizar o ponto forte deles. Lucas, tem uma sequência aí de 5 jogos começando para esse mês. Tem jogo até o final do mês, começando agora no próximo domingo contra o Vila Nova. Dá para pensar isso coletivamente ou tem que ficar focado no próximo adversário? Não é um adversário por vez? Cara, foi como eu falei, esses 5 jogos é o jogo que vai definir quem a gente vai querer na competição. Mas a gente tem que pensar o jogo por vez, porque não tem como jogar os 5 de uma vez, né? Agora pensar no Vila, se concentrar, trabalhar bem essa semana para poder fazer um bom resultado lá e depois, quem sabe, a gente pensar coisas maiores. Lucas, aqui é normal bater na bola e virar o rosto com base nas suas atuações? Ah, cara, eu acho que não é normal não, né? Eu acho que é só o jogador diferente que faz isso, né? Muitos conhecem que é o Ronaldinho Gaúcho, né? Fazia, no caso. Lucas, pergunta do Guilherme Nobre do Gazeta Web. Lucas, no primeiro turno o CRB teve uma derrota feia para o Vila. De lá para cá, em quais pontos você acha que a equipe e você melhoraram? Cara, eu acho que a equipe vinha fazendo bons jogos, né? Só que o resultado não estava acontecendo. Só que eu acho que não teve segredo. Foi trabalho, infelizmente a fase ruim vem para todo mundo. Agora, graças a Deus, estamos numa fase boa. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que a gente estava vindo fazendo bons jogos, mas o resultado não estava vindo.
Essa Série B ela não tem refresco não, mas a pretensão do CRB, por exemplo, porque agora tem uma sequência, né? E são equipes que estão brigando lá em cima. Porque se o CRB quiser só uma coisa, e quer, isso é verdade, eu me refiro àquele jogo contra o Avaí, o jogo atrasado, que foi em casa. Ali seriam 3 pontos. Como foram os 3 pontos diante do Novo Horizontino? O CRB estaria hoje, né, com 38 pontos. Né? Agora uma sequência mais difícil. O que você avalia? Não adianta olhar mais para aquele do Avaí, que empatou, e buscar agora nesses 5 jogos, que é uma sequência muito difícil, porque as equipes brigam em cima, mas por outro lado eles abrem, partem para buscar a vitória, né? Porque precisam estar lá em cima, enfim. Sim, igual foi como eu disse, né? Eu falei, esses 5 jogos são jogos determinantes, porque apesar de ser 5 jogos difíceis, são os 5 times que estão acima da gente, né? E isso vai definir. E o jogo do Avaí passou, não tem o que mais lamentar. Não só o do Avaí, teve várias, por exemplo, no da Tombense, um resultado que estava na mão praticamente, mas é o futebol, infelizmente assim. A gente queria os 6 pontos, né, nesses 2 jogos, mas veio 4, continuamos invicto. Agora ele vai para Goiânia fazer um excelente jogo. Lucas, pergunta do Luciano Costa, Esquadrão 89. Lucas, o que vocês, jogadores, falam sobre as chances da equipe conquistar o acesso? Cara, a gente sonha, pensa nisso, a gente não fala muito sobre isso, porque ainda tem, se eu não me engano, 13 rodadas, né? Então, a gente sonha, né? Igual eu falei, vamos um jogo de cada vez, vamos ver o que vai acontecer e ver o que Deus prepara pra gente no final do campeonato. Ô Lucas, os laterais do CRB, né, tem aquela arma de jogar a bola na área, né? Todo time moderno também, até porque lateral, escanteio, tiro de meta não tem impedimento. Além dos atacantes, obviamente, ajudando quando o CRB está vencendo, no finalzinho também. E uma característica semelhante, aproveitando aí o gancho da pergunta do próprio companheiro, né, da sua evolução, da evolução dos companheiros. Tanto você, o Juninho Valora também, o próprio Auremi, tem tentado arriscar também de fora de área e ajudar também nas bolas aéreas. Isso é um pedido do técnico Daniel Paulista ou parte de vocês? Cara, eu creio que é mais pela característica nossa, né? Nós, como que é um jogador que como volante defende bastante, a oportunidade que a gente tem ali de fazer o gol ou tentar um passe melhor, eu acho que vai muito da característica, porque tem jogador ali na posição volante que não chega muito na área, mas eu acho que creio muito que é mais da característica da gente, né, no caso. Lucas, pergunta agora do Paulo Vitor Malta, da Rádio Pajuçara FM. Lucas, boa tarde. O CRB vem de 6 jogos de invencibilidade, dos quais sofreu gol na reta final em 3 deles. Atlético Goianiense, Sampaio e ABC. Contra o Avaí, o gol do adversário saiu na metade do segundo tempo. Diante do Novo Horizontino, Diogo Silva evitou o empate, pegando o pênalti no fim do jogo. Como explicar esse sufoco que a equipe tem passado quando a partida se encaminha para os momentos finais? E como isso tem sido abordado para que seja menos recorrente ao longo dos próximos confrontos? Cara, a gente tenta sempre manter a concentração, né? Mas a gente enfrenta também um adversário que tem qualidade e vai causar perigo pra gente. Mas a gente tomou 3 gols aí nos últimos 6 jogos aí no final. Mas eu creio que foi mérito do adversário, né? Por ter qualidade também. Mas eu acho que a gente leva isso numa boa, a gente tenta se concentrar para não acontecer mais. Mas faz parte do futebol também. Os próximos 5 jogos, 2 serão em casa, 3 serão fora de casa. O que é que o torcedor pode esperar do elenco do CRB para esses próximos 5 jogos? Você está dizendo que são 5 jogos difíceis. E o que é que o elenco espera do torcedor? O que o torcedor pode esperar da gente é o CRB que eles estão vendo agora, nesses últimos 6 jogos. O CRB que vai correr, que vai lutar, vai buscar o resultado sempre. E o que nós esperamos do torcedor é que eles possam nos apoiar nesse momento, comparecer ao estádio e empurrar para que a gente possamos conquistar, né, os objetivos dentro da competição e dar alegria para o torcedor, que é o mais importante. Sinceramente, eu não sou muito de escolher, de escolher, né, a posição que eu vou jogar. Eu acho que onde o professor optar para me botar para jogar, eu vou dar meu melhor sempre, nem que seja de lateral, como já joguei também, de zagueiro. Mas eu procuro sempre ajudar o CRB e para mim não tem esquema preferido, não. Primeira semana aberta que tivemos, né, desde a minha chegada, com acúmulo de jogos. Então a gente procurou ajustar muito último terço, muita situação de jogadas ofensivas, né, de manobras ofensivas por conta dos jogos em casa. A gente sabe que é uma competição diferente o segundo turno, né, seja ele Série A ou Série B. O segundo turno é uma competição muito mais acirrada, onde há muito perde e ganha, e os jogos em casa são determinantes. Então, sabendo disso e as equipes que vêm enfrentar o Vila
aqui no Oba, sabendo a pressão, conhecendo a força do torcedor, sempre faz um jogo mais reativo. Então nós temos que ajustar essas situações de manobras ofensivas e do encaixe de marcação em bloco alto para que se tenha muito bem conceituado esse modelo de jogo aqui dentro do Oba. E para esse jogo contra o CRB, 2 desfalques, né? O Ralf e o Parede. Como lidar com tudo isso num jogo tão importante? São situações, né, que a gente, a partir do jogo contra o Criciúma, a gente vai vivenciar, não tem jeito, né? Teve a ausência do Donato, agora o Ralf e Parede fora, são atletas que têm tido uma sequência de jogos na titularidade. Mas o elenco é um elenco qualificado, né? Eu acredito sempre naquele jogador que venha ocupar o espaço do atleta que saiu. E estamos nos preparando, testando situações, aproveitando para colocar algumas situações. O jogo que passou contra o Criciúma, eu coloco que foi um jogo importante para que pudesse até... Eu sempre digo que os 4 primeiros jogos sob meu comando são jogos de observações, onde eu gosto, né, de estar rodando, estar colocando atletas aí para estar estudando, para estar vendo características, para que depois a gente possa dar sequência ao longo do campeonato. Pensando de uma maneira geral, e eu quero abusar da sua experiência na bola, num momento como esse, a fase que o Vila vive, né, ali um ponto do G4, o que não pode faltar para que o clube alcance o objetivo? Acho que o empenho, né? Eu sempre digo aos atletas de que a vitória, ela não acontece nos 90 minutos, ela é construída durante a semana, ela é construída desde o vestiário do último jogo até o próximo. Então a gente tem trabalhado muito, é o nível de concentração, é o momento em que eu disse a eles durante a semana que chegou o momento de abdicar de muitas situações, né? E focar exclusivamente no Vila nessa reta final. E eles entenderam bem o recado, entenderam muito bem essa conversa. Os treinamentos têm sido intensos, têm sido de uma entrega, de um profissionalismo muito grande por parte dos atletas, entendendo que essa reta final tem tudo uma oportunidade única de colocar o Vila na Série A. Não será fácil, né? Nós temos visto isso, né? Os jogos do Sport, jogos do Vitória, Atlético, várias situações aí que têm ocorrido nessas 2 últimas rodadas que demonstram aquilo que vai ser o retorno e essa reta final da Série B, né? Mas a gente está muito preparado, estamos focados e os atletas estão aí muito conscientes daquilo que precisa ser feito.